Eu queria narrar algumas situações, no mínimo curiosas, que aconteceram e que a maioria pode classificar como sendo meras coincidências, como é uma probabilidade de ser. Só que, pra mim, é algo bem estranho que eu consigo associar com algumas outras coisas e temas. E principalmente com o efeito Mandela, que é muito discutido ao longo dos tempos por aí, né? A primeira situação, talvez a mais bizarra e muito aleatória, se é pra dizer alguma coisa, quando eu tinha acho que por volta de 5 ou 6 anos, eu não lembro exatamente, mas eu lembro que eu estava na pré-escola e no intervalo, no recreio, né? Eu vi uma menina comendo um cereal que na hora me deu muita vontade, porque ele tinha um aspecto que parecia ser muito bom. Eu era criança, eu fiquei com muita vontade. Chegando em casa, eu falei pra minha mãe: Mãe, eu vi um cereal assim e tal. E eu pedi pra ela comprar, que eu queria. E, assim, eu acho que eu insisti muito, eu não lembro bem. Ela foi em vários supermercados e não encontrou com a descrição que eu havia dado. E eu tinha dado a descrição que eu vi, que era um cereal parecido com um granulado, era no formato de chocolate granulado, mas era obviamente um cereal. E ela rodou todos os mercados importantes das cidades maiores, né? E não encontrou. E eu fiquei meio que querendo, falando por alguns dias. Ela chegou até em outra cidade e não encontrou. E como a escola era um pouco grande, eu nem conhecia a menina porque não era da minha turma, era de alguns anos a mais do que o meu, acho que estava na segunda, terceira série. Não tinha como. Eu também era criança, não ia chegar e perguntar pra menina, porque eu era meio quieto, meio tímido. E até que certo dia minha mãe ela foi no mercado e pegou uma caixa de Choco Crispies, que foi um cereal famoso nos anos 90, 80 também eu acho. Não era igual ao que eu tinha visto, mas eu achei muito bom. Eu experimentei, gostei muito e comecei a comprar e comer o Choco Crispies. Até que nos anos 2000, eu não lembro exatamente o ano que foi parado a fabricação aqui no Brasil. Isso me deixou muito mal, porque por mais que eu não consumisse mais tanto como quando era pequeno, mas de vez em quando eu comprava e era muito bom. Eu nunca gostei de outros cereais. Eu nunca comi, na verdade, os outros. Experimentei só, mas o Choco Crispies era o único que eu gostava. E eu fiquei muito triste com essa notícia. E alguns anos atrás, por volta de 2017, 2018, eu vi que nos Estados Unidos ainda era fabricado e vendido o Choco Crispies. E inclusive estava vendendo na Amazon. Eu já pensei em comprar umas 10 caixas. Eu até comentei com o pessoal do meu trabalho anterior pra gente comprar junto, porque era meio caro. E por isso que eu hesitei um pouco assim, não comprei na hora, porque eu não sabia se era o mesmo exatamente. Obviamente eu sabia que não era, porque tudo muda, né, do que era fabricado antigamente, que volta assim, nunca volta igual. E aí eu fiquei hesitante, não comprei, mas sempre pensava, vou comprar, não vou comprar. Até que certo dia, a minha namorada ela foi no mercado e mandou uma mensagem pra mim. Olha, eu vi uma caixa de Choco Crisps aqui. Isso eu acho que foi há um ano e meio atrás, por aí. Aí eu achei que ela tava me trollando, porque acho que ela sabia que eu tinha muita vontade, assim, muita vontade de voltar desse cereal. Assim, eu pensava praticamente todo mês. Quando eu ia no supermercado e via na ala de cereais, eu pensava automaticamente no Choco Crisps. E eu meio que queria que voltasse muito. Assim, eu bati o olho na aba de cereais pra ver se não tinha voltado. E isso por anos. Então eu achei que ela tava brincando comigo, eu não acreditei. Por isso que eu nem pedi pra ela pegar. Você fala, pega uma caixa. Só que aí eu perguntei novamente, que no dia seguinte ela falou, não, eu vi realmente, poxa, eu achei que ela tinha se confundido e tal. Eu pesquisei, mas eu não achei também na internet, assim,
uns sites brasileiros pra comprar. Eu não lembro quanto tempo se passou exatamente, talvez umas 2 semanas. E ela comentou comigo que ia no mercado novamente comprar cereal. Eu já falei assim, pega o Choco Crisp, já que se você for no mesmo lá que você for. E nesse mesmo dia em que ela falou isso e que eu comentei com ela, a minha mãe me mandou uma mensagem dizendo que tinha comprado uma caixa de Choco Crisps. Algo que eu achava que era brincadeira, que tinha voltado. E no mesmo dia que a minha namorada comentou, a minha mãe foi lá e comprou, sem elas nem conversaram, nem nada. E minha mãe, ela sabia que eu queria o Choco Crisp, assim, há um bom tempo atrás. Um bom tempo. É uma coincidência, é um pouco idiota até, mas isso me fez pensar em outras coisas, me deu um gancho pra pensar em algumas outras coisas que aconteceram, algumas delas recentemente. Uma delas, isso pode ser, a maior probabilidade é que seja uma coincidência, que eu sou muito fã de J-pop desde 2004, 2003, quando eu comecei a acompanhar animes baixando eles, porque antes eu só via pela TV quando não tinha computador, né? A partir do momento que eu comprei o computador, comecei a baixar mais animes, mais músicas orientais. Eu comecei a gostar muito de J-pop. Praticamente conhecia todos os artistas, pelo menos os famosos. E eu sei que não é uma coisa boa, mas eu me considero alguém que é viciado na internet, em fuçar as coisas, em sites, músicas, vídeos, YouTube. Então eu conheço bastante, porque eu mexo bastante, eu uso bastante. E de uns anos pra cá, praticamente uns 3 anos, o gênero City Pop, que é o J-Pop dos anos 70 e 80 no Japão, ele estourou, muita gente começou a ouvir, começou a ficar popular, e eu também comecei a gostar bastante, praticamente se tornou meu gênero favorito. Eu pesquisei, todo dia, assim, eu pesquiso ainda, né, músicas que eu não conheço, vários cantores de City Pop, fiz várias playlists no Spotify, no YouTube. E alguns meses atrás eu me deparo com um vídeo, tava em japonês o título, e a aparência era de City Pop. Só que eu nunca tinha visto, era uma cantora que eu aparentemente não conhecia. Eu cliquei no vídeo, fui ouvir a música, gostei pra caramba, praticamente assim, uma das surpresas mais gratas que eu tive. E logo eu pensei que era um artista cult, por eu nunca ter me deparado e pesquisando todo dia há anos. Isso algo antigo, era uma cantora dos anos 80. Eu falei, é um artista cult, né? Eu acho que ninguém conhecia muito. Eu fui lá ver os views. E milhões, tinha milhões de views. A cantora é a Chisato Moritaka. Acho que eu falei certo. E assim, eu nunca tinha ouvido falar dessa cantora, por mais que eu pesquisasse tanto a respeito de City Pop, de J-Pop. Eu fiquei muito pasmo, porque assim, eu fiquei indignado comigo por não ter conhecido uma artista tão boa antes. Eu falei, poxa, eu vacilei, né? Tanto tempo eu não conhecia, eu tipo, praticamente maratonei, né, entre aspas, todos os álbuns dela, as músicas. E assim, eu não me lembro de a gente ter ouvido alguma rádio de City Pop, nenhuma playlist aleatória do Spotify. Eu achei muito estranho. Aí eu pensei na possibilidade da gravadora dessa artista ter bloqueado os vídeos, principalmente os originais, para rodar em outros países, como o YouTube faz algumas vezes, algumas gravadoras. E por isso que eu não conhecia. Só que aí eu perguntei para outras pessoas próximas que gostavam do City Pop, as pessoas falavam que conhecia, que era uma artista famosa, e outras falaram que nunca ouviram falar também. Então eu fiquei nesse impasse. Poxa, será que... Mas eu não pesquisei a fundo, só que eu não encontrei nada de que estava bloqueado os vídeos. Algumas pessoas dizem que viu faz tempo, umas pessoas dizem que nunca conheceram, outras que conheceram recentemente. Então, mas pelo que eu vi aqui, os vídeos são liberados faz tempo para todo mundo, porque tem comentários de brasileiros nos vídeos há muito tempo.
Então não quer dizer que estava bloqueado. Ou não estava e depois bloquearam e voltou. Mas eu achei muito estranho, assim, como se fosse uma memória nova, acrescentada, uma coisa que não existia e que passou a existir a partir desse momento. Já aconteceu várias vezes antes, tipo, coisas do tipo acontecendo. E uma outra coisa, recentemente também, foi o filme Seis Lições, do Will Smith, com participação na produção do DJ Abrams. E o DJ Abrams, ele é um ator que... Um ator não, um produtor, né, um diretor, que eu gosto pra caramba. Desde Lost, eu acompanho todos os trabalhos dele, acompanhava tudo, vi o repertório dele, fui atrás dos trabalhos. O Will Smith, apesar de eu não gostar tanto atualmente, mas em uma época atrás, quando ele fazia MIB, eu gostava bastante e ia atrás de praticamente todos os trabalhos dele também. Então, eu meio que conhecia, eu vi mais de acho que 2.000 filmes que está registrado no Filmol na vida. E principalmente, uma época atrás eu vi os blockbusters todos que saíam famosos, eu ia no cinema toda semana. Só que eu nunca tinha ouvido falar desse filme, e é um tema que eu me interesso, porque são teorias de física quântica, né, ligados a meio que conspiração, a mistério. Que as seis lições basicamente é aquela teoria que fala de que todas as pessoas no mundo estão interligadas entre si de alguma forma, e que apenas com 5 pessoas na sua área de amizade você pode encontrar alguém, uma outra pessoa, ela pode estar interligada nesse ciclo de amizades. Basicamente o filme fala disso. E por incrível que pareça, eu também não tinha ouvido falar dessa teoria antes. E olha que eu já conhecia muita teoria mais nonsense, como os efeitos Mandela da vida, teoria terra oca, terra plana, buracos de minhoca, viagem no tempo, todos aquelas tags do Reddit, do 4chan até, de casos obscuros, né, os icebergs obscuros. Eu até fiz um fucking iceberg com teorias de conspiração, de mistérios não resolvidos. Eu pesquiso também há muito tempo isso e eu nunca tinha ouvido falar dessa teoria. E é uma teoria relativamente famosa e tem pessoas que não conhecem, que também gostam dessa área de coisas, de mistérios, de teorias envolvendo física, conceitos psicológicos. Tem pessoas que não conheciam, que nunca ouviram falar, e tem pessoas que conheciam. Então, isso me soa um pouco de efeito Mandela. Mas o efeito Mandela reverso, como não é algo que você sabe que existia e sumiu do nada, como todos os efeitos Mandela no caso. Seria uma coisa que não existia, mas passou a existir. Na verdade seria um efeito Mandela, né? Porque no caso pegar um exemplo aí o rabo do Pikachu, o pessoal falava que era preto, né? Que sumiu do nada e ficou de outra cor. Mas no caso a gente pode considerar isso, que o rabo ele mudou de forma, mas começou a existir amarelo inteiro, como algumas pessoas não lembravam. Então, no caso desse filme aí, muitas pessoas também não lembravam, e é um filme antigo, e agora passaram a lembrar. Existem pessoas que lembravam desde sempre, desde quando ele foi lançado. O que eu acho muito estranho, porque se fosse apenas eu ou meia dúzia de pessoas, mas eu fui atrás, eu mandei em vários grupos e foram várias pessoas que não se lembravam tanto da Shisato Moritaka como do filme. Pessoas ambas que conheciam City Pop, conheciam os filmes do Will Smith, do DJ Abrams, teorias do tipo. E é muito estranho. Já teve outros exemplos menores, assim, mas de coisas que eu praticamente deveria me lembrar por conta de tudo que eu pesquisei, que eu achei, dos meios que eu fui atrás, né? Um exemplo tosco, algum jogo de estratégia que eu gosto bastante, sim. Eu jogo videogame desde os 5 anos, praticamente. E eu vou atrás bastante de jogos também, principalmente de estratégia, que eu gosto muito de turno. Aí me deparo com nada com um jogo, sei lá, de 10 anos atrás que eu nunca tinha ouvido falar. Claro, é uma possibilidade você não conhecer tudo, porque tem muita coisa no mundo. O mundo é amplo, a internet tem coisas inexploradas.
Só que aí, se a coisa for muito famosa, poxa, será que eu fui tão lento, assim, tão burro por não ter descoberto isso? Se fosse algo muito cult, assim, por exemplo, um jogo muito cult que não foi lançado em vários países, que flopou, que não lançou no ocidente. Aí como no a casa da Shisato Moritaka, que ela é famosa pra caramba, tem vídeos brasileiros, tipo uploads de vídeos de canais brasileiros dela. Então é algo que eu não consigo entender ainda. Se foi apenas uma coincidência de eu não ter descoberto ela, ou é um efeito Mandela, que é claro que é muito improvável, mas fica aí o adendo, né? De que algumas coisas estranhas tendem a acontecer. E complementando esse assunto, juntando com esse filme das 6 lições do Will Smith, no dia que eu soube dessa teoria, desse filme, através de um amigo, que ele também não sabia, ele ficou sabendo do nada, e ele me falou, eu falei, poxa, a teoria é legal, né? Acho que eu vou testar ela, vamos ver. A gente começou a discutir lá. Eu falei que eu ia testar pra ver se ela era real mesmo. Aí porque eu comecei a achar muito impossível, né? Poxa, 5 pessoas ligadas que conhecem sempre alguém que você conhece também. Eu achei meio improvável. Só que aí eu fui testar essa teoria e meio que ela deu certo. Eu perguntei em alguns grupos assim se conhecia uma pessoa totalmente aleatória que não tinha nada a ver com aquele grupo. E alguém acabou falando que conhece, não era uma pessoa famosa, não era um artista, nem nada do tipo. Então, e o mais estranho é porque eu queria encontrar o perfil dessa pessoa há muito tempo, que era um amigo que eu tinha lá da época do MSN. Eu tinha perdido contato com ele. Então eu falei, vou aproveitar essa teoria pra ver se alguém encontra essa pessoa, tipo um Facebook, um Instagram, porque eu não lembrava o nome completo da pessoa. E só falei o nome, sim, como era, e alguém descobriu. Então, através do filme, também consegui isso e. Enfim, só deixando o relato, que é uma coisa bem interessante, peculiar. E quero saber se aconteceu com vocês também, se alguém tem algum relato parecido. Mas se tiver, compartilhem.